a sede. Segundo especialistas, devemos beber pelo menos 2 litros de água por dia. Isto pode reduzir o risco de ataque cardíaco, dar à nossa pele uma cor saudável e ajudar a perder peso. Quando fazemos exercícios ou vivemos num clima quente ou seco, devemos beber mais água. Mesmo quando não temos sede, devemos beber água. No sentido espiritual, a nossa sede também existe. Quando estamos secos espiritualmente, precisamos nem que seja uma gota da palavra e do conhecimento de Deus em nossas vidas. A nossa sede de Deus torna-se evidente quando temos consciência do nosso pecado e da nossa necessidade espiritual. Se você está sedento quase à morte, saiba que a sede de Deus só pode ser saciada por Jesus, a água viva. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Estava aquelas mãos feridas que por mim foram pregadas, cada gota de seu sangue que de meu Jesus verteu. Madeiro abaixo corria, lavando os pecados meus. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, por isso estamos novamente chegando no recesso do seu lar com mais uma audição do programa A Voz do Calvário. A Voz do Calvário há mais de 34 anos afirmando que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A Voz do Calvário, comunicando seu irmão, seu amigo Valmir Justen, a técnica de som, mais uma vez, nosso amigo Flávio, atendendo os telefonemas dos nossos ouvintes, o Paulo Nunes, e aí, do outro lado, você, que é a razão desta programação estar no ar. Estamos chegando no celular através da onda média da Rádio Santamariense, AM 630 kHz, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil, também através dos sites radiosantamariense.com e www.avozdocalvario.com.br. Telefones liberados, qual do telefone? O 32 22 68 68, é isso, Flávio? E também os celulares 991 538660 e 996 40 5561. Repetindo aos ouvintes, o 32 23 50 50 não está funcionando, mas sim o 32 22 68 68 para você ligar. Amigo Flávio, vamos a 2 belas mensagens musicais para o enlevo espiritual de nossos ouvintes. Coisa linda é ver a vida de um cristão quando ele anda com Jesus no coração, vive cantando e a Deus glorificando. Que coisa linda é ver a vida de um cristão. Como vai a tua vida com Deus? Como vai a tua vida com Deus? A minha vida com Deus vai muito bem. Como vai a tua vida também?
do Senhor. A qualquer dia, qualquer hora, vem as trovas. Em Jesus Cristo será sempre vencedor. Como vai a tua vida com Deus? Como vai a tua vida com Deus? A minha vida com Deus vai muito bem. Como vai a tua vida também? A voz do Calvário. Jesus breve vem. Minha vida está nas mãos do Senhor, pois eu lhe entreguei e quero que Ele guarde a mim. Ó Jesus amado, dei meu coração. Não quero pecar jamais contra ti. Na glória bendita eu quero morar, por isso não quero desviar de Deus o meu coração. Embora as lutas venham me atacar, mas Cristo está bem perto de mim para me guardar. Minha vida está nas mãos do Senhor. Ó Cristo, me ajude a minha carne crucificar. O mundo está cheio de toda ilusão, mas a salvação que Jesus me deu quero conservar. Na glória bendita eu quero morar, por isso não quero desviar de Deus o meu coração. Embora as lutas venham me atacar, mas Cristo está bem perto de mim para me guardar. O Deus que sigo não é de pedra, não. O Deus que sigo de Isaac e Abraão. O Deus que sigo não é baterição. O Deus que sigo que salva toda a nação. O Deus que sigo não compra em loja, não. O Deus que sigo se ganha com o coração. O Deus que sigo, Pai de Jesus, meu irmão. O Deus que sigo está em meu coração. O Deus que sigo é grande de coração. O Deus que sigo tem o mundo em suas mãos. O Deus que sigo faz pequeno ser campeão. E o inimigo ele faz cair ao chão. O Deus que sigo não é feito de arame. O Deus que sigo não é feito pelo homem. O Deus que sigo merece o meu respeito. Quem não crê nele nunca vive satisfeito. Quem não crê nele nunca vive satisfeito. Quem não crê nele nunca
nunca vive satisfeito. Quem não crê nele nunca vive satisfeito. Quem não crê nele nunca vive satisfeito. Muito bem, são 13 horas com 45 minutos, Rádio Santamariense, a voz do Calvário, a voz que vai longe, chegando em seu lar. Telefone liberado agora, o 3223-5050. 3223-5050. Paulo Nunes, tudo bem, Paulo? Tudo, meu amigo, graças a Deus. Mais uma segunda-feira abençoada aí, a temperatura. Iniciando a semana, né? Iniciando a semana, na bênção do Senhor, com tranquilidade, sem correria, minha gente. Vamos devagar. Vamos devagar. Como diz, bombeando para todos os lados. Vamos despacito para nós chegar dando uma chulhada. Claro, porque quem sai correndo cansa logo. Então a gente vai num tranquito assim faceiro, né? Louvando a Deus. Falar em cansa logo, acho que foi tu que levantou no programa lá do Getúlio, ou foi o Getúlio, a Eliane, aquele negócio da corrida que sempre deixam... 4 por 100, né? Como é que é os mais velozes é os últimos que surgiu o assunto. Conta isso aí, assim, importante isso aí. Surgiu que o pastor Ibaré de que Paulo comparou ali que 3 coisas. Pastor Ibaré já está aqui conosco, né? O lavrador, eu apresentei agora sem querer. Não tem problema nenhum. Tá. O lavrador, o atleta e o soldado. Aí eu peguei uma comparação que Paulo fez ali do atleta, que ele corre e se esmera, se prepara, né? E eu, observando esses tempos nas Olimpíadas, uma corrida que me chama a atenção é aquela 4 por 100. O que é isso? Cada corredor vai correr 100 metros e ele vai passar um bastão para o seu companheiro. Então ele tem ali 10 metros dos intervalos dos corredores para passar o bastão um para o outro. Não pode deixar cair, porque aí bota toda a equipe a perder. Isso tudo tem que ter um preparo, tem que ter uma concentração. Então cada um passa para o outro o bastão. E eles deixam o último atleta que vai fazer os 400, vai fechar os 400 metros, é um atleta de alta velocidade. É o mais rápido do grupo. Então eles já sabem. Se nós 4 aqui, por exemplo, o Flávio aqui, nós 4, o Valmir é o mais rápido. Ele vai ser Obrigado o último. pelo privilégio. Escolheu o pior de todos. O Valmir vai fazer os 100 metros finais. Porque ele vai dar velocidade e vai arrancada para chegar ao pódio com toda a equipe. Todos vão ganhar, mas aquele último ali é que é responsável. E assim, pastor Ibaré, eu comparo com a palavra de Deus. Nós recebemos dos nossos pais na fé, dos nossos irmãos do passado, os profetas, os irmãos que vieram antes de nós, passaram para nós o evangelho, a palavra. E eu disse uma palavra que vem no meu coração, porque eu acredito, pastor Ibaré, que nós somos esse último atleta veloz, porque nós temos a mídia, o rádio, a comunicação ao nosso dispor, e parece que nós estamos nesses 100 metros finais. Não é que seja. É uma coisa que... Sim, uma comparação. Porque nós temos à disposição um mecanismo que nossos irmãos no passado não tiveram. Então, eu gosto dessa comparação das corridas. Não, é muito importante isso aí. Me chamou a atenção. Comparar o atleta, né? Mas tem um detalhe, pastor Ibaré. Ele não entra na pista e sai correndo. Não. Tem um preparo, tem treinamento, tem alongamento. Assim, na caminhada da fé também nós temos que ter esse preparo. Para quando nós passarmos para adiante, por nossos filhos, nossos netos, o evangelho, nós tenhamos a verdade, a firmeza do evangelho para passar para eles e eles continuar. Se Cristo até lá não houver. E o importante, isso aí não é a arrancada. Não é a chegada. A chegada, é o final, a chegada. Né? Por isso que eles colocam o último atleta, o mais veloz do grupo, para ele dar como diz na linguajar dos atletas, o sprint final. Sim. Ele que vai romper e conquistar a coroa. E eles correm isso tudo, pastor Ibaré, por uma coroa corruptível. E nós corremos por uma coroa incorruptível. Linda, né? Glórias a Deus. Pastor Ibaré, já que falou, tudo bem, pastor Ibaré? Tranquilo? Bem, irmão Valmir, Paulo, uma alegria estar mais uma vez aqui com os irmãos e também com os nossos inúmeros ouvintes que nos estão conosco, né, ouvindo este culto no seu lar. É verdade. Louvado seja o senhor sabe que eu conversei. Um abraço, irmão irmã Leila, lá na Vila Rossi. Encontrei eles hoje. Já está garantido o meu bolo para o meu aniversário também, né? Olha aí, bom. Que bom. E o irmão Ilmo estava contando, ele foi com o pastor Ivori, lá no interior de São Pedro do Sul, e estava abismado com os lugares, as dificuldades para ir um obreiro lá naqueles lugares, mas a voz do Calvário chega lá. Né? Olha aí. Chega lá. Né? É então, importante. Então, um abraço a todos. E, pastor, a minha grande preocupação aqui na cidade... Claro que a gente leva a palavra para todos, mas aqui na cidade tem templo em tudo quanto é esquina. Não vai quem não quer. Tem igreja para todos os gostos. Mas tem lugares que não tem uma dificuldade. Uma que o obreiro tem dificuldade de chegar lá e outra que as pessoas chegou às limitações da vida.
A pessoa não tem condições, né, de ir a um culto, de ficar ali uma hora sentado num templo ouvindo, não tem. Idosas, né? E a pessoa com as suas limitações, o senhor sabe que não é fácil. Mas a Voz do Calvário chega lá, a pessoa está sentadinha na beira do fogão, lá na mesa, ou no seu leito, está ouvindo o programa, se alimentando com a palavra de Deus. Então, nos traz uma alegria, é verdade. Mas, ao mesmo tempo, irmão Paulo, nos traz uma grande responsabilidade. É verdade. Ao ocuparmos esse espaço aqui, para termos seriedade, como os irmãos têm tido até aqui, né? 34 anos de trabalho profícuo, né? Na obra de Deus, fazendo a obra de Deus através do rádio. Então, o programa Voz do Calvário, ele é conhecido em todos os lugares, né? Por quê? Porque ele está levando a mensagem da palavra de Deus através dos hinos também, muito escolhidos assim, de uma forma criteriosa, né? Então, ele se firmou como uma expressão do reino de Deus em levar a palavra de Deus. Então, onde a gente não consegue chegar, os obreiros não conseguem chegar, e é lugares de difícil acesso, o rádio chega com a maior facilidade. E nós glorificamos a Deus por esse meio de comunicação que, apesar dos avanços tecnológicos que chegaram até nós nesses dias, enfim, Facebook, mídias sociais, etc. e tal, o rádio permanece no seu lugar, sempre fazendo o trabalho que ele sempre fez, não somente nós aqui, mas a mídia, né, de notícias, de esportes e tudo, ela sempre está acompanhando, não se desatualizou. Não. Né? Isso é importante saber. E, pastor, é importante que a pregação pela televisão, muito bom, mas a pessoa tem que parar para ouvir, para olhar, né, lá o pregador, pode até ouvir, mas ele gosta, sempre a pessoa quer olhar a imagem. A mensagem escrita também tem que parar para ler. O rádio não, a pessoa está lavando a louça, trabalhando, lavando roupa, tudo está ouvindo, limpando a casa e ouvindo o rádio, né? Então é diferente. E até no campo, né, Valdir? Também. Por exemplo, pastor, tá numa carroça, tá numa carreta, um rádiozinho de pilha, ou tá num galpão. Um amigo nos ligou 70 quilômetros para lá de Rosário, eles estão na boleia do caminhão, ouvindo a Voz do Calvário. Né? Tá vendo? Que maravilha. Então, bênção de Deus, né? Sempre um irmão me ligou no interior de São Gabriel, estava no trator, ouvindo a Voz do Calvário. Outra irmã me ligou, estou aqui no hospital, estou ouvindo a Voz do Calvário. Um menino me falou também na Ecrase, né? Aquele negócio de recuperação. O menino infrator levou um rádiozinho para ouvir a Voz do Calvário, a diretora ouviu e se converteu. Então, bênçãos de Deus, né? São mistérios. São mistérios de Deus, né? Graças a Deus. Temos ouvinte aqui. Eu também sei de um presidiário que, noutra cidade, alguém deu um folhetim para ele e esse folheto era da Voz do Calvário. Também converteu-se ao Evangelho, né? Então, são bênçãos de Deus. E hoje eu vinha pensando, pastor Ibaré, a Voz do Calvário a gente procura apresentar de uma maneira descontraída, porque o objetivo é alcançar ouvintes. Então, como é que eu te explicar? Se tiver uma sanga cheia de lambari, você pegar um porrete e começar a paulear, você põe tudo a correr. Mas se você quiser largar farelinho de pão ali todos os dias, a lambarizada vem toda e você lança uma rede e pega. Então a Voz do Calvário é uma maneira descontraída, mas com seriedade, respeitando o nosso ouvinte. E eu vinha pensando hoje, né, na nossa responsabilidade de todos os dias falar que Jesus é o único Salvador, o único caminho, porque pessoas, muitos às vezes podem nos ouvir pela última vez. E a responsabilidade que a gente tem de falar que o único plano, o único mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o qual foi enviado para Salvador de todo aquele que crê, né? E você, prezado amigo ouvinte, pode ser alcançado hoje pelo plano de salvação, pela libertação no nome poderoso de Jesus Cristo. Paulo Nunes, antes de você falar, essa semana é aquela semana, né? Que temos que pagar a Voz do Calvário até o dia 10. Hoje já é primeiro, né? E comunicar aos ouvintes que eu faço isso aqui sempre. Hoje eu desviei R$200 das ofertas do programa para pagar a minha consulta médica, que eu fiz dos meus olhos, que tinha que pagar dia 27, eu não tinha dinheiro. Daí eu pedi para o doutor para pagar, ou melhor, foi antes, eu tinha que pagar dia 27. E daí eu não consegui o dinheiro e não paguei. Daí hoje eu fui lá, peguei o dinheiro do programa, avisar os ouvintes aqui que cooperam comigo. E paguei, pedi desculpa para o médico, disse, não tem problema nenhum, tudo bem. Então paguei, nós precisamos da sua oferta de amor para pagar a nossa despesa em torno de R$4.000, aqui a Voz do Calvário e a rádio a Voz do Calvário.
E você pode deixar a sua oferta de amor na Livraria Rei dos Reis, Avenida Rio Branco, esquina com a Silva Jardim, com a irmã Maria Clara e a Tati, ou na Rápida Freitas, na Rua do Acampamento, entre o Friso e o Colégio Centenário, em frente ao paradão dos ônibus da Universidade, lá com a irmã Beth, ou nas conta 22869-9, agência 388, Banco Bradesco, o Caixa Econômica Federal, agência 0501, operadora 13, conta 261954-2, ou entre em contato conosco. Quem está ouvindo, Paulo? Temos aqui, irmão Valmir, uma família já antiga que te acompanha, nós comentávamos com eles hoje de manhã, te acompanha já de eventos, quando trazia os Canarinhos de Cristo, trazia aquela turma toda, aqueles cantores. É o José Alves, a Cátia Alves, o Heber, o Wesley, o Christian, uma família muito grande ali. A irmã Nilda, já de muito tempo que eles se acompanham. Ah, sim, a irmã Nilda, a família, um abraço para eles. Eu falei para eles hoje, eu vou mandar um abraço para vocês, fiquem atentos. Só um pouquinho, eu estava falando quando ele falando, irmã Nilda, irmão pastor Ibaré, eu estava falando com o Paulo, é engraçado os mistérios do Evangelho, né? Tem pessoas que entram o Evangelho na família e pega todo mundo, né? Se converte. Eu estava falando no caso da família da Manilda, ali a família do pastor Ivori Cordeiro, do Malcindo Cordeiro, os Andrades, né? Que é uma família enorme, quer dizer, que foram atingidos pelo Evangelho. E há outros casos de famílias assim, é uma família e fica ali, né? Os mistérios de Deus, né? Depende do coração, né? Como aquela parábola da semeadura, né? Então, conforme o coração, tem os corações assim que são terra fofa, preparada, a semente é poderosa, que é a palavra de Deus. O pastor Ivori, no caso, a mãe dele estava enferma e ela ouviu no programa Jesus é o Caminho, antigamente, que o Celso Lopes estaria em Santa Maria. E eles vieram de carroça, vieram no Internacional, pela Cruzada Evangelista, e ela foi curada. E hoje aquela multidão dos cordeiros ali, é cordeiro para tudo. Todos estão servindo a Deus. Todos foram alcançados pelo Evangelho. Que bênção, maravilha, né? Maravilha. Mas ouvi isso aí, Paulo? Sim, Enquanto vai para... O cantor Isaías aqui. O Isaías Andrade, lá em Jaguari. Um abraço, Isaías e a Jussara. Que Deus abençoe. Comentou aquele hino ali, como vai a tua vida com Deus. O Júlio César Marlene. Deu glória a Deus, E também... Um abraço, Isaías. Apareça. O Paulo Lima, de São Martim da Serra. Chega a agendar o Isaías e a Jussara conosco, Paulo. Lá de Jaguari. Seguido estamos em Santa Maria. O Paulo Lima, lá em São Martim da Serra. Um abraço, irmão Paulo Lima. Temos que ele passasse o número para nós, né? O Isaías. Isso. Mas tu manda no Face mesmo uma mensagem para ele. Tá. O Paulo Lima, né? Ouvindo o programa. Paulo Lima em São Martim. São Martim. Deus abençoe. E também a Yara Andreata. A Yara Andreata lá em Joinville, Santa Catarina. Um abraço. A Joyce e o Benhur, também nossos ouvintes em Santo Inácio. E a família Maia, uma grande família lá em Boqueirão, São Martim da Serra. Família Comim, na Água Negra, também nossos ouvintes. É isso aí. O momento são esses aí. Pastor Ibaré, antes de entrarmos na mensagem, tem umas coisas que vêm na mente da gente, desperta a atenção, os questionamentos, a gente conversa com a gente mesmo. E eu pensei ontem, falei no rádio, ia perguntar para o senhor, a questão de oração. Há uns mistérios, pessoas que oram a vida toda, uma vida de oração, e as coisas não acontecem. Vamos citar na própria igreja, às vezes um ciclo de oração, de uma congregação, oram, e a coisa não deslancha. E há umas orações que a pessoa faz e pá! Aquele estalo de dedo e as coisas acontecem, né? E daí eu fiquei me questionando, será que a oração religiosa seria o caso da oração, porque a religião determina que tem que orar naquele horário e a pessoa está orando. Outros porque acham que tem que viver, a Bíblia manda orar sempre, né? Sem cessar. E tem um mistério. O que o senhor poderia falar sobre oração? A oração é algo importante. Só um segundinho. Eu tenho um senhor, ele não era evangélico, ali no Boi Morto, meu conhecido, já faleceu. Estava numa situação difícil na vida e não tinha nada para comer e sem emprego. Ele estava comendo um arroz puro. E ele sabe o que ele disse, a oração dele? Pô, Senhor, põe um pedaço de carne no prato do teu filho. E no outro dia, seu justo, ele encheu os olhos de lágrimas. De tarde mandaram me chamar na empresa. Deus me ouviu. Outro senhor, também não evangélico, o açude dele estava arrombando, ele, seu justo, ia ser um desastre. E o cara não conhecia nada de Bíblia, mas ele ouvia a voz do Calvário, o Senhor é meu pastor. Esse que gritou, Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não dá para acreditar, simplesmente parou. Não arrombou a taipa do açude, parou. E ele chorava contando.
Qual é o mistério disso? Deus é soberano, né? Isso é uma coisa que nós temos que sempre lembrar. E Deus, ele é misericordioso, extremamente misericordioso. E ele não nega bem algum aquele que busca ele, às vezes de qualquer forma, de qualquer maneira, num determinado momento de aflição, como essas duas situações que tu citastes aí. Então, o Senhor se manifesta, ele se manifesta por misericórdia, né? Atende aquela oração para demonstrar para aquela pessoa que ele é poderoso, já que ele invocou o nome do Senhor, que está em todos os lugares, ele é onipresente, contemplando todas as pessoas. Agora, com relação às vezes na igreja, que muitas vezes nós observamos irmãos queridos aí que buscam a Deus, às vezes anos... Só citei como um exemplo. Exato. Né? Não, sim, mas a gente comprovado isso, né? Irmãos buscando a resposta de determinadas orações e não conseguem, e aquilo ali vai protelando aquela situação e a resposta não vem. Isso são propósitos de Deus. Nós lembramos o texto bíblico de Paulo, o apóstolo, grande apóstolo Paulo, que ele orou, ele tinha um espinho na carne. E esse espinho fazem várias conjecturas, não vem ao caso aqui nós explorarmos isso, era uma situação que incomodava o apóstolo, né? Que chegava a comparar como receber uma bofetada, esbofeteado por Satanás. Então era uma coisa que trazia um incômodo muito grande. E ele orou ao Senhor por 3 vezes, até que o Senhor disse para ele: olha, não ora mais, eu não vou te responder. Agora tem uma coisa: a minha graça te basta. Amém. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E não foi o Daniel que havia lá que o inimigo impedia? Também, a resposta da oração saiu imediatamente. Mas houve nos ares, no mundo espiritual, uma guerra espiritual para conter a chegada, para não atrasar a chegada da resposta para Daniel. É outra situação também, né? Que podemos citar, muito bem citada por ti aí. Quer dizer, há esses impedimentos. E no caso de Paulo entendeu aquilo ali, porque ele era um servo que era quebrantado e queria servir o Senhor, independente de estar bem ou não. E ele disse: olha, mas agora eu me glorio. Ele disse: agora, porque quando eu estiver fraco, aí eu estou forte. Quer dizer, então Deus tem coisas que Deus já conhece, que nós mesmos às vezes não conhecemos em nós. Eu não sei se tu lembra, o pastor Orvalino sempre dizia que tem certos crentes que não podia ter 2 camisas. Quando ele chegava às vezes na igreja, quando aceitou Jesus, ele vinha pobre, família sem posses, numa situação de miserabilidade, enfim. Chega na igreja e é abençoado pelo Senhor, né? Isso é visto, não só na vida espiritual, mas também na vida material. Todas as áreas. Então, né? Ele dizia que tem certos crentes que não poderiam, ele dizia assim, não podia ter 2 camisas, porque quando ele tinha uma camisa, ele chegava em casa, trocava, mandava lavar, se botava de novo, ia para a igreja e estava sempre fervoroso. O dia que ele tinha mais começava a melhorar de vida, ele começava já, como ele dizia, ficava estabelecido, já não queria mais participar tanto das atividades da igreja. E isso a gente percebe também. E às vezes o Senhor, e o livro de Provérbios fala isso, é a oração que o Salomão fala: olha, Senhor, não me dá demais, para que eu não me esqueça do Senhor. E nem de menos para que eu não venha também negar o teu nome. Em cima desse assunto que o senhor falou do finado Orvalino, eu sou esse cara. Eu lavava a camisa de tarde para ir no culto de noite. Hoje, graças a Deus, tem várias camisas e às vezes não vou. Mas bom é quando acontece isso, né, Valmir? E a gente continua dando glórias a Deus, né? E na nossa caminhada nós temos vários percalços, eu digo não propriamente percalços, mas lutas, dificuldades, né? E o importante é seguir o Senhor com toda a fidelidade possível. E, então, Valmir, assim, para concluir, eu vejo que Deus, ele conhece cada um de nós, e especialmente o nosso coração. E tem certas coisas que Ele não nos dá, porque nós vamos nos perder. É verdade. E pastor Ibaré, em cima desse assunto de oração,
A gente aqui entende, mas para passar por ouvinte, há pessoas que não são atendidas, daí eu queria assim passar não sei me expressar bem o porquê que às vezes a pessoa está orando e não é atendida. Porque às vezes ela ora religiosamente, porque as regras da sua religião não é uma coisa do coração dela. Exato, aí é outra história. Ora por segundas intenções, ora por interesses pessoais, exato. Ora não crendo. Exato. Inclusive Tiago disse, vocês oram e não recebem porque pedis mal. Por quê? Porque eles estavam pedindo para o seu deleite. Exatamente isso que você falou. Tem uma palavra, agora eu faz mais de ano que eu não leio, assim, eu leio, eu amplio a tela no computador e leio alguns versículos isolados, mas tem uma coisa assim que, não sei se foi Paulo, Jesus, que impedia as vossas orações, alguma coisa que impede as orações, se você falta de perdão, que é pecado, que é. Se você for levar a tua oferta no altar, e lá tu te lembrares que tu tens alguma situação de inimizade, de ofensa de um e do outro, vai, reconcilia-te com o teu irmão e depois traz a tua oferta. Quer dizer, não adianta você querer dar uma oferta ao Senhor se tu está de mal com o teu irmão, entendeu? Não adianta, Deus não aceita esta divisão, não deixa de ser uma perda de tempo, né? Deus conhece os corações. Então, a oração não pode ser de forma, como tu disseste aí, religiosa, para cumprir um determinado ritual, né? Uma norma. Uma norma, não. A oração é um quebrantamento diante de Deus. Em primeiro lugar, você quando ora ao Senhor, a primeira coisa que você tem que entender é tirar um momento da tua oração, porque às vezes a gente observa na igreja, enfim, em vários lugares, tem pessoas que dobram o joelho e já começam a pedir. E orações sem objetivo, né? Sem objetividade. E esse pedido dele é mais para as coisas materiais. Observa isso. Então, a nossa oração, ela não vou dizer que tem um rito, mas ela deve ser concentrada, porque o Espírito Santo nos ajuda nas nossas orações. Ele intercede também por nós quando nós oramos. Então nós temos que ter um primeiro momento de adoração a Deus, reconhecendo a sua soberania, reconhecendo o seu poder, a sua glória, né? Adorar ao Senhor. E depois adorar por aquilo que Ele é, louvar o seu nome por aquilo que Ele faz. E depois aí você vai começando a colocar as tuas necessidades. Em primeiro lugar, as duas necessidades espirituais, porque se a nossa vida espiritual estiver bem e tudo ok com o Senhor, as nossas necessidades materiais, disse o Senhor, não vos preocupeis com elas. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. O que é as demais? O que é as demais? O vestuário, né? Por que você se preocupa com que vão se vestir se nem Salomão? Eu cuido das coisas, lindo demais, né? Dos pássaros. Nem Salomão se vestiu como os lírios do campo, nem os pássaros, né, são esquecidos. Vocês já viram algum pássaro morrer de fome? Eu não conheço, nunca vi. E aquele pão que às vezes um mendigo pede para o senhor, e o senhor dá, e chega na esquina ele joga fora. Provisão para os pássaros. Veio o pássaro e come. Às vezes eu fico observando ali no arvoredo os pássaros comendo as frutas, enfim, né? São coisas lindas. Olha só aqui, ó. Essa ouvinte aqui, pastor Ibaré, pastor irmão Valmir, olha só que importância desse programa, né? Essa irmã aqui, ó, a Maria Gomes da Silva, ela é de Tupã, ela está em Santa Maria por uns dias. Ela não perde o programa, ela tá com, sabe quantos aninhos? 93. 93. Então ela disse aqui, falou para mim agora, já com a voz embargada, ela disse o seguinte, que tá tão feliz com o programa porque ela não consegue no culto, não consegue mais nos cultos, não tem, ou depende de alguém levar, ou depende do... Então o culto dela é o rádio. Programa A Voz do Calvário. 93 anos, a Maria Gomes da Silva. Que bom. Um abraço para a irmã Maria. Deus abençoe. Deus lhe abençoe. E ela ligou, viu? Ela tomou atitude e ligou pro programa. Grande abraço. Deus abençoe. Tem muitas pessoas. A irmã Ieda, né? Ernesto Becker também não consegue mais nos cultos.
ela fica nos são ouvindo. Vários e vários, né? Mas voltando em questão da... É uma pregação, é a questão da oração. A oração tem que ser objetiva. Por exemplo, você vai no mercado, vamos citar nos armazéns antigamente, você não vai chegar lá para o dono do armazém e dizer, olha, eu quero sal, quero açúcar, quero alface, quero azeite, quero leite. Quero dizer, para um pouquinho, não entendi nada, o que tu quer? Né? Exatamente. A pessoa tem que ser objetiva, né? Saber quem vai buscar. E confiar, né, Valmir? Confiar. Porque muitas coisas, o Salmo 37, versículo 5, aquele versículo chave que todos nós conhecemos. Entrega o teu caminho ao Senhor. Você cita muito ele, sempre no final do programa. Final do programa. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. O que acontece? Muitas vezes você pede alguma coisa ao Senhor, coloca em oração, às vezes para o Senhor te fazer alguma coisa, abrir uma porta de trabalho, ou, enfim, inúmeras coisas. E você coloca nas mãos do Senhor, mas de uma forma fictícia. Porque toda hora eu vou dar uma olhada para ver se aquilo já aconteceu. Bom, se você colocou nas mãos do Deus Todo-Poderoso, descansa nele. E pastor Ibaré, a oração de Ezequias, também, ele fez Deus lembrar que ele andava na presença de Deus, né? O Senhor sabe que eu ando na tua presença, assim, que eu te sirvo, né? E orou, chorou. E Deus mandou virou-se contra a parede, né? E orou na seu leito. Ele tinha combatido a idolatria, né? Ele tinha combatido... Foi um dos que combateu a idolatria. Ele lembrou disso. E em cima desse assunto, essa semana eu estava pensando, irmão, às vezes nós... É bom a gente conversar essas coisas para clarear para o ouvinte. Às vezes nós pensamos assim que Deus, claro que Ele cuida de nós, mas Ele tem uma responsabilidade de nos ajudar, de ser o nosso provedor. Mas em contrapartida, o que eu estou fazendo para pressionar, não seria a palavra, impressionar Deus, merecer, ao ponto de dizer, não, o Valmir eu tenho que abençoar ele por causa disso e disso e disso. Quer dizer, então eu tenho que pensar esse lado meu também, que eu não estou fazendo, é que nem um pai e um filho. Eu não estou fazendo nada para que o meu pai me presenteie, para que o meu pai me dê alguma coisa. Né? Tudo que nós recebemos, irmão Valmir, é por graça e misericórdia do Senhor. Nós não merecíamos nada. Pela graça sois salvos. Tudo que hoje nós recebemos é pela misericórdia do Senhor, é pela obra vicária do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Sem os méritos, sem a morte, ressurreição, assunção ao Senhor aos céus, onde Jesus está hoje à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, nós não merecíamos nada a não ser o castigo eterno. Então, tudo que nós recebemos do Senhor é pela sua grande, infinita misericórdia e pelo seu amor que é impossível de nós descrevermos. Isso é lindo demais. Lindo demais. Paulo, quem mais está ouvindo? Seriam esses aí. O último que ligou foi essa nossa ouvinte aí, que muito me alegrou, né? Maria Gomes da Silva, 93 anos. Flávio, que maravilha. Põe o anúncio da Assembleia de Deus para nós aí, um pedacinho de um hino, e já vamos ouvir a mensagem da Palavra de Deus. Está muito gostoso aqui o assunto, que já é uma mensagem, né? É verdade. Não deixa de ser. É verdade. Abandonado, vem pra Jesus, Ele quer libertar-te do pecado, tirar das trevas e trazer-te para a luz. Ó pecador, vem pra Jesus e vem dar teu coração, vem para a luz. Ó pecador, vem pra Jesus e vem dar teu coração, vem para a luz. Se hoje creres que Jesus é o Salvador, vem hoje então, e tu verás que Jesus é o teu Senhor. Entrega hoje e terás a salvação. Ó pecador, vem pra Jesus e vem dar teu coração, vem para a luz. Ó pecador, vem pra Jesus e vem dar teu coração, vem para a luz.
de nós tu terás muita alegria. Vais receber o Espírito Santo que ficou por nosso guia. Serás um crente revestido de poder. Ó pecador, vem pra Jesus e vem dar teu coração. Vem para a luz, ó pecador, vem pra Jesus e vem dar teu coração. Vem para a luz. Olá, você está na Santa Mariense e este é o programa A Voz do Calvário. Convidamos você para participar de nossas atividades. Segundas e sextas-feiras, às 3 horas da tarde, acontece o culto da vitória. Terça-feira, às 8 horas da noite, culto de ensino bíblico. Quarta-feira, às 2:30 da tarde, culto do círculo de oração. Quinta-feira, às 8 horas da noite, é o momento do culto de oração. Sábado, às 7:30 da noite, culto a cargo dos departamentos da igreja. Domingo pela manhã, a partir das 8:30, escola bíblica dominical. E às 7:30 da noite acontece um grande culto público. Venha para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Santa Maria. Deus tem uma bênção especial para você e a sua família. Endereço: Rua Venâncio Aires, 1504, esquina com a Serafim Valandro. No ar, na terra e no mar, a Voz do Calvário. 24 horas no ar. Muito bem, são 13 horas com 15 minutos. Hoje à noite temos programa na Rádio Web A Voz do Calvário, das 18 às 19 horas, a missionária Vilma. Das 19 às 21h30, o presbítero Getúlio Oliveira. Inclusive mandou convidar o senhor, pastor Ibaré, vai ficar feliz se o senhor aparecer lá. É ele, o Paulo Nunes e a irmã Eliane Brum. E das 22 às 24 horas, hoje, o musical evangélico A Voz do Calvário. Estaremos ali, eu, Paulo Nunes e mais os irmãos, o Gelson e o João Lucas, né? E outros, né? A segunda passada deu mais de 1.600 visualizações. Uma baita da audiência, graças a Deus por isso. Ouvintes aí, Paulo? Sim, vamos lá. Rapidinho lá. Antônio Sibila, na cidade de Cruz Alta, um abraço para vocês. Vanderlei Almeida. Vanderlei, um abraço para ti e a tua esposa, Vanderlei. André de Almeida Teles, lá em Cabo Frio, Rio de Janeiro, nosso ouvinte, todos os dias. Um abraço, irmão André de Almeida Teles. A irmã Cátia Alves, obrigado. João Bertoldo, de Jaguari. Deus abençoe. Oração, também a família Dolesc, em Jaguari, um abraço para vocês. Elizabeth Cordeiro, obrigado. Josué Moreira Roque, em Florianópolis, Santa Catarina. A Delmira Rodrigues, parece que é São Paulo, né? Nosso ouvinte. Isso, São Paulo. O Argel Machado em Camobim. A Claudenira Lemes. A Claudenira Teneves, um abraço também, irmão Lúcia Mancenira, Manzelina, Moanise, completou 90 anos, um abraço, Moanise, também irmã Helena, Deus abençoe. A Vera Lúcia, obrigado. O João Dilson também. Meu Deus companheiro abençoe. Lá, tecladista lá. Tá. E a irmã Lídia também, que ligou. E a irmã Lídia, um abraço, irmã Lídia, a Raquel, o Alessandro, nossos cooperadores. Aí, a Zélia, também Deus abençoe. Vamos à mensagem da Palavra de Deus. Pastor Ibaré, com o senhor, fica à vontade, a mensagem e a oração. Perfeito, vamos ler a Palavra do Senhor. Convido você, se você tem uma Bíblia perto, abra lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, versículo de 1 a 6, onde temos a seguinte palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão,
ó casa de Israel. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra. Profeta Jeremias, todos nós conhecemos a sua história, é considerado profeta das lágrimas, o profeta das lamentações, profeta que sofreu muito por levar a palavra de Deus aos seus conterrâneos, ao povo de Israel. Enquanto ele predizia alguma coisa para o povo de Israel, falando conforme Deus lhe mandara, com relação ao cativeiro que eles teriam que passar, muitos não criam, porque no mesmo tempo que Jeremias falava a palavra do Senhor, tinham os falsos profetas que traziam uma mensagem que agradava aos ouvidos do povo. Era uma mensagem de progresso, era uma mensagem de alento e uma mensagem que dizia, olha, o Senhor não vai fazer isso que esse profeta Jeremias está predizendo. Olha esse templo que foi erguido no templo de Salomão, é um templo majestoso, ali a manifestação da glória de Deus, o Senhor jamais vai fazer isso. No entanto, Jeremias sofreu muito por levar a mensagem da palavra de Deus. E hoje nós estamos num tempo também muito semelhante. Muitas pessoas hoje não querem ouvir a voz do Senhor, a palavra de Deus, porque a palavra de Deus muitas vezes nos desacomoda, ela mexe com o nosso cotidiano, mexe com aquilo que às vezes nós estamos acostumados e não queremos deixar, renunciar. Assim também a palavra de Deus hoje, muitos estão procurando mensagens que lhe agradem. E isso é profético, né? Os últimos dias amontoarão doutores e mestres, sentirão coceiras, comichão nos ouvidos, porque isso significa vão querer ouvir aquilo que traz satisfação à alma deles. Embora a palavra de Deus, muitas vezes, como eu disse no início, mexe conosco, mas ela é a verdade, ela traz a libertação, ela traz a cura. Então aqui o Senhor fala com o profeta Jeremias, mandando ele ir à casa do oleiro, porque ele tinha uma mensagem para transmitir ao profeta naquele lugar. Talvez para nós a gente ficasse pensando, mas por que o Senhor, que sempre fala comigo, não poderia me dizer aqui a mensagem que ele quer? Por que eu tenho que descer à casa do oleiro? Então, quando o profeta chegou ali na casa do oleiro, ele entendeu o que o Senhor queria transmitir para ele. Uma mensagem em que ele não somente ouviria, mas teria a oportunidade de ver o que Deus queria fazer com o povo de Israel. Neste momento, o Senhor fez duas revelações para o profeta. Em primeiro lugar, ele disse assim: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então, o oleiro, quem é o oleiro? O oleiro que Jeremias viu representava o próprio Deus, zeloso, misericordioso, que nos aperfeiçoa em nossa fraqueza e deseja ter um relacionamento íntimo com cada um de nós, não somente com o povo de Israel naquela época, mas também conosco hoje, que estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. Ele deseja ser o nosso oleiro, mesmo com a força, o seu poder. Ele, muitas vezes, nós resistimos à sua voz, resistimos à sua palavra, mas o Senhor quer fazer em nossa vida uma transformação que muitas vezes é dolorosa, né? Porque, como nós vimos aqui, o oleiro, ele estava no seu ofício e de repente o vaso que ele estava fazendo quebrou-se na sua mão. Quer dizer, tinha imperfeições naquele barro que fizeram com que ele quebrasse. E ali ele pacienciosamente pegou aquele mesmo barro, começou a amassá-lo, a moldá-lo outra vez e fez um outro vaso. Louvado seja o nome do Senhor.
E diz o apóstolo Paulo que nós temos o tesouro. Deus colocou dentro de nós um tesouro, colocou o Espírito Santo em nós, e ele nos lembrou que nós, esse tesouro que Deus colocou em nós, ele colocou em vasos de barro. Por quê? Para que a excelência do poder seja de Deus, amém, e não de nós. Amém. Para que nós não venhamos a nos ensoberbecer e acharmos que somos alguma coisa. Não. Se algumas coisas somos, se alguma coisa nós fazemos na obra de Deus, é por misericórdia do Senhor que nos capacita, e nós devemos nos lembrar que nós somos vasos de barro nas mãos do Senhor. Aleluia! Esse vaso que estava nas mãos do oleiro tipificava aqui a casa de Israel, que estava rebelde, que estava se contrapondo à palavra do Senhor, não aceitando a palavra do Senhor. E então o profeta viu em loco a atividade do oleiro e pôde compreender que o Senhor Deus é este oleiro que toma a nossa vida em suas mãos. Aleluia! Então, o Senhor tem os seus padrões de justiça, perdão, amor, e que continuam os mesmos e se aplicam a nós com a mesma intensidade nos tempos do profeta Jeremias. Agora vem a pergunta: será que nós, hoje, vamos permitir que Deus, como sendo o nosso oleiro, Ele possa fazer da nossa vida o que Ele bem quiser e nos fazer um novo vaso? Porque muitas vezes nós observamos que o barro é algo inanimado, não tem poder sobre si, ele está nas mãos de uma pessoa que tem a capacidade de moldá-lo. Assim também somos nós. Muitas vezes nós precisamos nos entregar ao Senhor e dizer: Senhor, porque nós temos consciência, o Espírito Santo fala conosco, fala pela palavra de Deus, e muitas vezes mostra as irregularidades que existem na nossa vida espiritual. Nós não buscamos a Deus, nós erramos, nós pecamos, e precisamos de uma transformação, precisamos de um reparo, precisamos de algo que o Senhor possa fazer para nos modificar. E esse trabalho, como eu disse anteriormente, às vezes é um trabalho doloroso, porque mexe com a nossa vida, mexe às vezes até com a nossa integridade espiritual. Nós temos que renunciar, temos que deixar alguma coisa. E esse deixar e renunciar para o homem que está acostumado a fazer uma coisa que ele acha certo, e de repente o Senhor mostra que aquilo que ele acha que está certo está errado, ele tem dificuldade de abandonar, de deixar. Mas é preciso fazer isso para ser um novo vaso, para que Deus possa usar, para que Deus possa, muitas vezes, precisa quebrar esse vaso. Aleluia! Precisa quebrantar, precisa humilhar alguém. Não que o propósito inicial de Deus é fazer isso, mas pela misericórdia dele, ele às vezes precisa colocar alguém bem embaixo, né? Às vezes já temos testemunhos de pessoas que foram usadas por Deus, receberam tudo do Senhor e de repente deram as costas para o Senhor, abandonaram os caminhos do Senhor, e a única forma que Deus encontrou para conseguir quebrantar aquele coração é fazê-lo descer ao pó, quebrantá-lo, para que ele realmente tenha condições de ver a glória de Deus. Tem o caso do grande rei Nabucodonosor, né? Aquele rei que contemplou a riqueza do seu reino, disse: mas quem é maior do que eu? Eu tenho tudo, tenho todos os governos das nações, eu domino todo esse mundo agora. De repente o Senhor diz: tu vais agora lá para o campo, tu vai pastar com os animais, vai nascer pelos em ti, tu vai ficar um determinado tempo, até que tu tenhas compreensão que há um Deus nos céus. Isto aconteceu, e só ele saiu daquela situação
quando ele reconheceu, e depois que ele saiu dali, ele chamou Daniel e fez um edito dizendo: não há outro Deus a não ser o Deus de Daniel. Aleluia. E muitas vezes tem pessoas que precisam passar por esse vale sombrio para reconhecer a glória que Deus tem, o poder que Deus tem. Não espere, querido ouvinte, passar por essa situação. Antes que isso aconteça, te coloca nas mãos do Senhor e diz assim: Senhor, eu estou aqui cônscio da minha vida, eu estou cônscio dos meus erros e dos meus pecados. Eu estou aqui para que tu me moldes e faça um novo vaso, e que a tua glória novamente venha habitar em mim, e que eu possa, Senhor, fazer única e exclusivamente a tua vontade. Aleluia. Vamos orar nesse momento, porque a hora chega e nós queremos abençoar os nossos ouvintes. Como é o nome daquele irmão que pediu as orações, irmão Paulo? É o João Bertoldo. Irmão João Bertoldo, vamos incluir nas nossas orações. E a Lídia também. E a Lídia também. João Bertoldo e a irmã Lídia. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui na tua presença, diante desse microfone, levando a tua preciosa e santa palavra. Ó Deus, abençoa os nossos ouvintes, o irmão Bertoldo, a irmã Lídia, os demais que não citamos o nome ou não lembramos agora. Mas, Senhor, abençoa aquele que com muita atenção ouviu a tua palavra e talvez fosse tocado pelo teu Espírito Santo nesta tarde, que está longe dos teus caminhos. Ó Deus, que nesta hora ele dê um passo, Senhor, e faça como o filho pródigo que caiu em si. Aleluia, e disse: eu vou voltar para a casa do meu pai, porque ali os jornaleiros, os seus empregados têm fartura e eu estou aqui padecendo de fome. Aleluia. A casa do pai há mantimento, a casa do pai há perdão, a casa do pai você vai encontrar o pai de braços abertos para te abraçar, e inúmeros irmãos teus que estão com saudade de ti. O teu lugar está lá reservado te esperando. Abençoa, Senhor, e aqueles que estão colocando a sua vida nas tuas mãos, o divino oleiro, faz um novo vaso, para que a tua glória possa permanecer nesta pessoa, nesse irmão, Senhor, nesse lar, nesta família. Em nome de Jesus nós oramos e abençoamos. Amém. Amém. Declaramos abençoado a todos os nossos ouvintes. Jogado no mundo sem valor, um vaso cheio de pecados, vazio de Deus, um vaso outrora usado, porém trincou, vazou dele toda a virtude, não mais prestou. O vaso que era uma bênção perdeu a prudência, então fracassou. Um vaso tão cheio de graça virou para o mundo tristeza e dor. Muito bem, está na hora de irmos embora. Que pena, está tão bom aqui, né? Estamos cultuando a Deus. Mais ouvintes aí. A sua filha está ouvindo em Caxias do Sul? O nome dela? Adriana Andrade. Adriana Andrade, um abraço em Caxias do Sul. Deus abençoe. Nós temos outro lá, o Limites também, é nosso ouvinte em Caxias do Sul. Um abraço a ele. Quem mais? A Ieda Ernesto Becker, né? Bem, Deus te abençoe, irmã Ieda. Quem mais? Paulo Nunes. seriam esses aqui no Seria isso aí? Muito bem, ao finalizar esse programa, agradeço a Deus em primeiro lugar, a você pela amável sintonia, eficiência do Flávio na técnica de som, Paulo Nunes aqui conosco, pastor Ibaré. Novo encontro amanhã neste mesmo horário. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo ele fará. Uma boa tarde para você e a sua família, e amanhã que estaremos novamente. Era um vaso de honra
Sul para o mundo inteiro. A Voz do Calvário, a potente voz do Evangelho de Cristo, que pode transformar vida. E 24 horas no www.avozdocalvario.com. Você ouviu na Rádio Santamariense o programa A Voz do Calvário, na apresentação de Valmir Justen. Ouça este programa de segunda a sexta, das 13 horas e 30 minutos às 14 horas e 30 minutos e nos domingos, do meio-dia às 14 horas. Uma boa tarde. Santamariense programação totalmente comunicação ativa. Desculpe. Procurando sempre aquilo que você gosta. Da maneira que mais contrai os seus ouvidos. Santamariense. 630 kHz de Santa Maria para toda a região central do estado do Rio Grande do Sul. Santamariense, indo cada vez mais longe para estar cada vez